Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abra um livro na página 82. Bom, o título de hoje é Misturas. Sigam a leitura. Na natureza, quase não encontramos materiais separados. O ar é uma mistura de gases, como o oxigênio, o nitrogênio e outros. A água das chuvas e dos rios leva inúmeros materiais por onde passa, como sais minerais, micro-organismos, ar, areia, pedras, folhas, entre outros. O solo também é uma mistura de areia, água, ar, argila e matéria orgânica, que é matéria viva. Bom, segundo parágrafo, no dia a dia, as misturas estão presentes em muitas situações. Elas são formadas por dois ou mais materiais e possuem características distintas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Grifem isso daí. Comecem a grifar agora, que a tia vai falar. As misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme, isto é, não se consegue perceber visualmente a diferença entre os seus componentes. Por exemplo, o soro fisiológico é uma mistura de sal, água e açúcar, mas não é possível distinguir a olho nu esses três componentes da mistura. Então, uma mistura homogênea é aquela que eu vejo e enxergo uma coisa só. Tem várias coisas misturadas, mas eu enxergo uma coisa só. Ela tem aspecto uniforme, ok? Podem parar de grifar. Nas misturas heterogêneas, aliás, podem voltar a grifar aqui nesse parágrafo. Nas misturas heterogêneas, é visível a presença dos materiais que as compõem. Porções retiradas de diferentes regiões da mistura são diferentes entre si. Por exemplo, na mistura de água e óleo, é possível visualizar esses dois componentes. Então, quando eu misturo água e óleo, eu consigo enxergar a água e o óleo no recipiente, certo? Então, misturas heterogêneas são aquelas que eu consigo diferenciar, tá bom? Os itens que estão naquela mistura. E as misturas homogêneas eu não consigo diferenciar, eu vejo uma coisa só. Olha só a imagem do que falou aqui na mistura homogênea. Misturando água, sal e açúcar nas medidas certas, obtém-se o soro caseiro, que é uma mistura homogênea, porque quando eu misturo todos esses ingredientes, eu não enxergo eles separadamente. E aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Na mistura de água e óleo, os materiais podem ser visualmente distinguidos, certo? Algumas misturas que parecem homogêneas a olho nu podem ser, na verdade, heterogêneas, se observadas em um microscópio. O leite, por exemplo, apesar de parecer homogêneo, é, na verdade, uma mistura de água e gordura. Em que situações do dia a dia você e seus familiares fazem misturas? Dê 3 exemplos. Página 83, atividade do Entre em Ação. Vocês podem me entregar essa atividade até a próxima aula, tá, crianças? A nossa próxima aula vai ser no dia 4/11, semana que vem, também na quarta-feira. Então, vamos lá. Realize a experimentação e descubra os tipos de mistura. Organize um grupo e siga o roteiro. Vocês podem fazer com os familiares de vocês, tá bom, crianças? Material: 1 litro de água potável, 5 copos transparentes, eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Açúcar, sal, arroz cru, suco em pó ou uma colher de sobremesa de xarope de groselha, farinha de mandioca e uma colher de sobremesa. Procedimento: coloque água nos 5 copos, ultrapassando um pouco mais que a metade deles. Observe se todos os copos estão com a mesma quantidade de água. Coloque uma colher de sobremesa rasa, que não é uma colher cheia, tá, gente? É uma colher rasinha, assim, não é uma colher funda, de cada material em cada copo. Mexa, aguarde 1 minuto e observe. Comente com o professor e os colegas as observações feitas. Bom, depois de ter feito isso aí, vocês não vão comentar, né? Claro, porque a gente não está junto, infelizmente. Nós vamos lá para a página 84 para responder algumas questões, tá? Bom, olha lá.
Número 1, represente por meio de desenho as misturas feitas de acordo com as legendas. Então, vocês vão olhar lá as misturas que vocês fizeram e vão desenhar a mesma coisa que está na experiência de vocês, tá ok? Número 2, entre as misturas feitas, quais são homogêneas? Quais são aquelas que eu vejo uma coisa só? Faça uma moldura nos copos identificando-os. Então, vocês podem fazer uma moldura aqui nos copos que tem misturas homogêneas, certo? E número 3, proponha nas linhas a seguir uma forma de separar as misturas heterogêneas que você observou. Então, aqui, ó, eu vou ter algumas misturas heterogêneas, aquelas que eu consigo enxergar os diferentes ingredientes que a compõem. Vocês vão propor aqui uma forma de separar esses ingredientes, tá ok? Pensem e sejam criativos. Por hoje é só, crianças. Um beijo, qualquer dúvida é só me chamar.